Paz do Senhor a todos os irmãos. Estamos aqui na Igreja Batista de Vila Magim. Viemos aqui louvar ao Senhor. Estamos aqui para agradecer esse domingo maravilhoso, onde todos os irmãos estão em suas casas, poucos com suas mães, pois muitos já perderam suas mães, pois muitos estão afastados de suas mães. É uma tristeza para a gente, é uma dor no nosso coração. Muitas das vezes, graças a Deus, a minha mãe está perto, próxima, e eu posso ir e vê-la. Mas todos os irmãos que não têm as suas mães, que é uma data muito triste para quem não tem, sintam-se abraçados por mim, por nosso Senhor. Viemos aqui louvar ao Senhor. Mediante essa pandemia, não temos ido nas igrejas para louvar, para adorar o Senhor. Querendo ou não, muitos enfraquecem na palavra do Senhor. Mas nós estamos aqui para adorar e que a gente não possa esquecer do nosso Senhor. Eu quero ler os Salmos 9, no primeiro versículo. Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Não podemos esquecer jamais do Senhor. Ele está nos sustentando em meio a essa pandemia. Que nós possamos aqui agora, em oração, pedir a todos aqueles irmãos que estão dependendo dos auxílios, pessoas que já receberam, mas muitos não receberam. Estamos vendo aí vídeos de pessoas que receberam e estão brincando com a nossa cara, falando obrigado, Bolsonaro, fazendo churrasco, e muitas pessoas nem precisavam desse dinheiro e estão recebendo. E aqueles que estão precisando, não estão recebendo. Que nós possamos orar por esses irmãos, para que Deus possa colocar pessoas em seus caminhos para abençoar com alimentos, sei lá, talvez uma quantia de dinheiro, uma oração, uma ajuda que possa lhe servir. Nós vamos orar agora, vamos pedir a Deus, para que Deus abençoe a todos da igreja, a todos os irmãos que estão agora em suas casas, querendo sair, sentindo-se presos, querendo passear, querendo ir na igreja, querendo buscar a Deus, mas não podem. Mas nós não podemos esquecer que nós estamos em casa, a presença do Senhor é real em nossas casas. Então nós possamos buscar a Deus em nossas casas. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por cada membro da igreja de Vila Magim, cada irmão, Senhor, que o Senhor tem sustentado até agora. Mesmo que muitas dívidas agora, Senhor, estão vindo, Senhor, estamos atrasando algumas contas, Senhor, mas sabemos que o Senhor está conosco, o Senhor tem nos sustentado, tem dado o principal, que é o ânimo, o alimento, Senhor, para a gente sobreviver. E que nós não possamos, Senhor, em momento nenhum, desanimar, Senhor, da Tua presença, Senhor. Nós possamos Te buscar, Senhor, do nosso coração, mesmo que em nossas casas, Senhor, nós possamos nos alegrar na Tua presença, nós possamos entoar louvores, nós possamos, Senhor, ler versículos da Tua palavra, Senhor Jesus. Não possamos, Senhor, em momento nenhum, enfraquecer, Senhor, na fé, em buscar-Te, Senhor Jesus. Que nós possamos, Senhor, agora, Senhor, apresentar a todas as irmãs, Senhor, todas as mães, meu Deus, de todas as igrejas, de todo o Brasil, de todo o mundo, meu Deus. Amém. Pessoas maravilhosas, Senhor, que o Senhor tem abençoado, que tem feito de tudo, Senhor, pelos seus filhos, pelo seu marido, Senhor Jesus. Que o Senhor possa abençoar poderosamente, Senhor. Eu agradeço a Deus porque eu tenho minha mãe, Senhor Jesus. Minha mãe está bem, graças a Deus, eu tenho protegido a ela. Mas muitas pessoas, Senhor, não têm, Senhor, mais de suas mães, e é uma data triste, Senhor. Você vê mãe de amigos e não ter, Senhor, a sua mãe para abraçar, para beijar. Mas que o Senhor possa abençoar cada irmão dessa igreja, Senhor, de todas as igrejas, Senhor Jesus. Amém. Todas as mães, Senhor Jesus, que estão agora, Senhor, nos hospitais, Senhor. Muitas, Senhor, com esse coronavírus, Senhor, com essa Covid-19, Senhor Jesus. Estamos, Senhor, tentando ao máximo, Senhor, que pegamos essa doença, porque sabemos, Senhor, quando chega no hospital é muito triste, Senhor. Muitas vão e não voltam. Mas nós estamos aqui, Senhor, agradecendo, Senhor, a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por ter nos fortalecido até aqui. Em nome de Jesus. Amém. 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 Eu navegarei.
Venha o teu reino. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo. Venha o teu reino. Dai-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo. Venha o teu reino. Dai-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como
Quando o mundo cai ao meu redor. Dizes
Queridos, amados, esta é uma noite especial em que nós nos voltamos para celebrar, para adorar o nome bendito de Jesus Cristo. E por isso eu convido cada um de vocês a buscarmos a face do Senhor. Portanto, oremos. Senhor, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta noite nós dedicamos esta adoração ao Senhor em nome de Jesus. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o Deus que cuida de nós com amor infinito. O Senhor é aquele que nos ama, que demonstra sua misericórdia, seu cuidado, sua proteção. Nesse momento, ao estarmos diante da sua palavra, considerando sobre o aspecto importante dela, nós pedimos que o Senhor mesmo ilumine as nossas mentes, que o Senhor abra os nossos corações para levarmos à obediência, à prática da sua palavra. Oramos assim, clamando por misericórdia também nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, as mulheres, especialmente as mulheres, têm sido tratadas como objetos de prazer, de sexo. E essa opressão exige uma reparação. Como é que essa identidade pode ser restaurada ou até destruída? Como é que as mulheres podem sentir-se realizadas na vida? E onde? Em qual espaço, em qual lugar, em qual pessoa? No movimento feminista, há uma busca intensa para nivelar ou até para sobrepujar essa desigualdade com o homem. E nessa busca nós já sabemos que elas, as mulheres, perderão mais do que ganharão. Por quê? O movimento feminista define liberdade como sendo licença, como sendo privilégio, sem responsabilidade. Isto acaba sendo exploração. Um teólogo famoso chamado Karl Barth disse que Deus, o seu Criador, exige que a sua criatura seja genuína e plenamente um ou outro, homem ou mulher, que essa criatura reconheça o seu sexo ao invés de negá-lo, que ela de alguma forma use o seu potencial ao invés de enterrá-lo. Portanto, cada mulher deve despertar dentro de si mesma a sua total criatividade, sua sensibilidade refinada, sua feminilidade divinamente planejada pelo Espírito Santo, tornando-se uma mulher cristã. E aqui Barth tem toda a razão. Por quê? A mulher não é primeiramente esposa e mãe, mas, antes de tudo, a mulher é uma pessoa humana. E todo esse histórico de agressões contra as mulheres tem criado uma crise de identidade, onde algumas mulheres pensam que elas sejam inferiores. E por isso nós precisamos tratar desse assunto aqui do ponto de vista da palavra do Senhor. Será que o pastor, uma abordagem pastoral, pode considerar isto e trazer algo de bom nesse assunto? Sim, nós vamos considerar dois aspectos pelo menos. O primeiro é o aspecto da igualdade, o segundo é o aspecto da autoridade, e ainda uma aplicação na função da mulher como mãe, queridos. Quando nós olhamos para o texto em Gálatas 3, verso 28, nós lemos o seguinte: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Aqui o texto, meus amados, diz que não há diferença entre homem e mulher. Assim, nós somos iguais. Não há uma apresentação aqui no texto de uma superioridade masculina em detrimento de uma inferioridade feminina. Somos iguais, criados por Deus. O texto nos apresenta homem e mulher como sendo iguais. E 1 Coríntios, capítulo 11, verso 3,
traz para nós a melhor ilustração ao dizer: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Assim, a melhor ilustração está aqui nesse texto. E nós precisamos considerar o seguinte: dentro do lar há a liderança. O homem é a cabeça da mulher, como o texto, como acabamos de ler em 1 Coríntios 11, verso 3. E o texto diz que quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão. Mas continua ao dizer: mas Deus é a cabeça de Cristo. Será que Paulo quis dizer que Deus, o Pai, é superior a Cristo? De modo nenhum. Não são eles um? Sim, certamente. Jesus Cristo, Ele mesmo disse: eu e o Pai somos um. E mais, quem me vê a mim, vê ao Pai que me enviou. Então, queridos, de que modo Deus, o Pai, é diferente do Filho? Nunca em essência, mas sim em função. Então, dentro da divindade, pareceu necessário que o Filho se tornasse, submetesse ao Pai. E isso traz pelo menos dois textos prova sobre o assunto. O primeiro está em Mateus 28, 19, que diz: toda a autoridade me foi dada. E também o texto ali diz que a autoridade delegada ao Filho é uma autoridade sobre toda a terra e também dentro do céu. Queridos, a maior autoridade existente em todo o universo é a autoridade de Jesus Cristo. E isto é muito bom de se ouvir, e mais ainda é porque é a verdade do Evangelho, queridos. Sim, a Bíblia continua nos dizendo que em Gênesis, capítulo 1, versos 27 e 28, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Macho e fêmea os criou. Homem e mulher criados à imagem de Deus. Deus criou homem e mulher. E quando nós olhamos para a Bíblia, parece haver algo que nós chamamos de masculino e de feminino. Então, quando nós olhamos, por exemplo, no texto de Isaías, Deuteronômio, melhor dizendo, Deuteronômio capítulo 32, verso 4, o texto nos mostra que esqueceste-te da rocha, do Deus que te formou. Deuteronômio 32, 4. É um aspecto que nós consideramos como sendo forte, firme. Rocha tem mais ligação com o nosso conceito de masculino. Mas quando nós olhamos também para Lucas, capítulo 15, versos 8 a 10, nós vemos aquela figura que o Senhor Jesus usa da mulher que, tendo 10 dracmas, perde uma e se dispõe, esforça-se de uma forma intensa para procurar aquela dracma, aquela moeda perdida. Achando-a, ela fica muito feliz e a alegria naquele ambiente, conforme o texto de Lucas 15, versos 8 a 10. Quando nós olhamos para Isaías 48, versos 49, verso 15, nós vemos a pergunta de Deus que diz assim: pode ser que uma mulher venha se esquecer de seu filho que cria, contudo, eu não me esquecerei de ti. Então, novamente, Deus apela, Deus usa o modelo de uma mulher, o modelo do feminino, para mostrar aos seus que Ele é um Deus que cuida de nós com carinho, com desvelo maternal também, queridos. Então, o Senhor Jesus, em Mateus 23, 37, vai usar um dos exemplos que nós hoje conhecemos como sendo exemplo rural.
o exemplo de uma galinha que protege os seus pintainhos. Assim o Senhor Jesus quis proteger Jerusalém, e chorando sobre Jerusalém, ele diz esse texto. Então a proteção do Senhor como Deus é uma proteção terna, é uma proteção graciosa, queridos. Então é necessário que eu olhe para o ser humano como ser humano e veja no macho e na fêmea seres complementares, ao invés de dissonantes, ao invés de seres que estão divididos, eles são complementares. Assim, há uma igualdade e nós precisamos entender que os dois, tanto o homem quanto a mulher, são complementares, queridos. O que não aconteceria de forma alguma se nós fôssemos idênticos, homens e mulheres. Não se trata aqui de superioridade nem de inferioridade, mas de um respeito mútuo, de uma complementariedade, queridos. Então, em cada sexo há a sombra do outro. A mulher deve se preocupar em ser plenamente mulher, e são os dois se complementando, e isso se reflete na imagem de Deus. Assim, o Espírito Santo mostra-nos pela palavra que esta é a melhor definição, que representa a unidade na humanidade. Nós somos, assim, há uma unidade dentro desse ser humano, macho e fêmea. Quando eu olho para Mateus capítulo 19, eu quero ler esse texto. Mateus capítulo 19, versos 4 a 6, o texto diz: Ele, porém, o Senhor Jesus, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: Portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Queridos, sim, Deus preparou o homem para a mulher e a mulher para o homem. Sim, nós vemos um relato comovente também lá em Gênesis capítulo 2, versos 18 a 25, onde acontece o seguinte: Deus mostra-nos como Ele criou de uma forma comovente, de uma forma terna, cheia de ternura, como Deus criou o ser humano, homem e mulher, e como Ele harmonizou os sexos ali. Adão e Eva eram iguais, Eva lhe era igual. Assim, Deus cuidou para complementar Adão, é verdade, para formar uma dualidade na humanidade, queridos. E como Ele fez? Ele promoveu um sono profundo em Adão. Deus removeu aquilo que impedia o acesso ao coração do homem. E, falando ali, Ele retirou uma costela, e assim, daquela parte, Ele criou a mulher. O acesso ao coração do homem estava sem impedimento, portanto. Mas há uma outra lição aqui no texto. É que Deus preparou um relacionamento, um outro, o diferente, para que Adão se relacionasse, um complemento para ele. O tempo ali no Éden poderia ser um tempo ainda não regido pelas nossas 24 horas, marcando um dia. Poderia ser um tempo de mil anos, um dia, por exemplo. O fato é que Deus fez o homem dormir. Enquanto ele formava a mulher, Adão dormia. Isto é, houve um tempo em que Adão e Deus estavam sós nesse projeto. E antes da criação da mulher, Deus
se relacionou com Adão. Deus teve essa aproximação com o homem. Depois, a mulher e Deus. Adão dormiu, mas a mulher estava ali pronta para ser entregue nas mãos de Adão. Isso é altamente significativo, queridos, porque é nesse tempo que a mulher encontra o seu significado, a sua identidade, queridos. A intimidade com Deus não pode ser intermediada por outro, é você e Deus, sou eu e Deus, assim que deve ser. Então, isto liberta o ser humano, liberta o homem, liberta a mulher. É quando a mulher conhece Cristo como sendo Deus o Filho, que ela vai reconhecer, vai conhecer a sua identidade, quem ela é de fato. Se copiar de outro, não vai haver uma confusão, mas Jesus Cristo nos diz que nós somos vasos vazios, sem propósitos, até que o encontremos. Somente em Jesus nós temos a nossa identidade. Assim, queridos, o significado do primeiro mandamento é este: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. E o ciclo do nosso relacionamento, cheio de amor verdadeiro, começa sempre com Deus. É a partir do meu amor a Deus que eu passo a amar o próximo com amor verdadeiro, com um coração que realmente não está buscando interesses próprios, mas está se doando numa atitude voluntária para ajudar, para cuidar, para amar como nós entendemos. Este tempo de estarmos a sós com Deus é o que nos dá dignidade, tanto ao homem quanto à mulher, que liberta a mulher de futilidades para tentarem algo que agrade a Deus. Ao invés disto, quando as mulheres têm essa segurança de que foram criadas por Deus e continuam sendo amadas por Deus, elas vão encontrar propósito e não estarão procurando usar o outro para encontrarem apoio. Segundo aspecto que nós devemos considerar ao falarmos sobre a pastoral da mulher é a questão da autoridade, queridos. Por quê? Intimamente relacionada à identidade, nós temos a questão da autoridade, queridos. Nós precisamos da autoridade das Escrituras, somente das Escrituras, para entender como é que a nossa vida ganha propósito, como é que nós podemos viver felizes. E nós resolvemos isto nos submetendo a Deus, o nosso Deus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. A intenção do Senhor é que Ele seja visto nas suas criaturas. De fato, ao criar o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, e ao dizer-lhes, frutificai e multiplicai-vos, Ele estava dizendo que Ele deseja que essa imagem e semelhança de Deus seja aumentada, seja multiplicada em toda a face da terra, queridos. Assim, o propósito para a minha vida que Ele planejou é este, porque Ele é o Senhor, Ele é o dono de tudo que existe. Assim, quando eu me submeto à autoridade do Senhor Jesus Cristo, eu coloco o ego no seu devido lugar. Sim, eu sou liberto do meu ego, queridos. É verdade que, fato que nós devemos concordar, que quando o relacionamento está desequilibrado, você precisa colocar a autoridade de Cristo ali naquele relacionamento. E quando nós enxergamos este relacionamento da perspectiva correta, isto é, com a autoridade de Cristo, assim, com a identidade que Ele nos dá por ter nos criado, por nos ter amado, assim nós vamos encontrar uma vida cheia de paz, um relacionamento saudável. Isso que acontece, por quê?
É da natureza do homem apresentar o fato. E é da natureza da mulher interpretar o fato. Assim como você pode ver na gestação. Na gestação, o homem ou macho apresenta a semente. E a mulher, a fêmea, interpreta, decodifica, ela vai interpretar isso ali no feto. Portanto, queridos, são duas realidades diferentes, mas que são unidas em Cristo Jesus. Isso é possível quando nós encontramos identidade em Deus que nos criou e quando nós nos submetemos à autoridade de Deus. Mas um aspecto último tem a ver com a função que a mulher e particularmente as mães têm abraçado para si, no mundo em que, via de regra, o homem saía para trabalhar e a mulher ficava em casa mantendo as atividades e, especialmente, cuidado da família, dos filhos. Eu quero dizer que há poder nas mãos daquele que educa, que o Senhor Jesus foi, por excelência, chamado de mestre, e Ele o é. Ele é o mestre por excelência. Toda a comunidade judaica, ao longo dos séculos, sempre que tinha 10 homens adultos, ela se reunia numa sinagoga, e ali eles estudavam as interpretações da lei. Não é sem motivo que a maioria dos prêmios Nobel foram dados aos judeus. Por quê? Eles se aplicam em receberem a instrução, geralmente da mãe. Assim, há poder nas mãos daquela ou daquele que educa. E Jesus Cristo deu muito valor à educação. O apóstolo Pedro, por exemplo, era um pescador, aos nossos olhos iletrado, mas ele falava pelo menos 2 idiomas, o grego e o hebraico. E hoje, em pleno século XXI, a grande maioria dos nossos queridos brasileiros não fala bem, às vezes, sequer o nosso idioma, o português. Então, mas o que nos chama a atenção é que o Senhor Jesus é o mestre por excelência. E cada mãe, neste dia, pode olhar para os seus filhos com esse desafio de formar neles alguém semelhante a Cristo. Formar no seu filho uma pessoa semelhante a Jesus Cristo. Veja, se você for ao médico para fazer uma cirurgia na perna, você certamente não sairá de lá com 3, 4 pernas. Sairá com 2 pernas. Por quê? Porque o modelo que a medicina tem é o modelo do ser humano, que tem 2 pernas. Portanto, o nosso modelo é o modelo para a educação, é o modelo de Jesus Cristo, o homem perfeito. Que as mães, nesta noite, possam abraçar esse desafio de, como mães, educarem seus filhos nos caminhos do Senhor, tendo como modelo Jesus o Cristo, o nosso amado, querido e excelente professor. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. O hino. Ouço